galerinha do podcast Real Missão. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Esse é um canal voltado totalmente para falar sobre missões, sobre propósito. Você que carrega uma missão, um propósito aqui nesse mundo, né? Quando falamos sobre missões, nós lembramos automaticamente de pessoas que estão em outros países, em lugares distantes, e nós esquecemos muitas das vezes que aqui, no nosso campo, perto de nós, tem pessoas cumprindo esse chamado também. Então, nesse canal, você vai conhecer mais um pouco de perto e, quem sabe, despertar em você o desejo mais por missões e conhecer pessoas que trabalham com projetos missionários, pessoas que carregam um lindo propósito nesse tempo e pessoas que fazem a diferença onde elas estão plantadas. Então, eu espero que seja bênção na sua vida. Deixe o seu like, curta bastante e talvez deixe aqui nos comentários alguém que você queira aqui indicar para o canal, qual parte mais te tocou nesse vídeo, e que Deus te abençoe e fica com a gente até o final e deixa aquele like, famoso like, e nossos contatos estão na descrição do vídeo. Valeu! Olá, galera do podcast Real Missão, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui. Como o vídeo anterior disse, na abertura desse podcast, né, nós estamos em um canal voltado a falar sobre propósito, missões, evangelismo, e também com aquelas pessoas que carregam um propósito, carregam uma missão aqui nessa terra, fazem a diferença dentro daquela área que elas trabalham, que elas atuam, seja dentro, seja fora da igreja. E hoje estou aqui com o nosso amigo Everton Johnson, que é líder do discipulado na Igreja da Esperança, a igreja onde eu congrego também, e ministro também lá na igreja. Everton, é um prazer estar lhe recebendo aqui para falar de um assunto muito importante, que é o discipulado, né? Que um trechinho que eu anotei aqui, que é: discipular é mais do que ensinar, é cuidar, acompanhar e amar o próximo como Jesus fez. Como está o seu discipular, como está o seu cuidado com as pessoas que Deus colocou ao seu redor? Né? Essa pergunta que vai para todo mundo que estamos assistindo, que isso é uma missão nossa. Né? O cuidado, o discipulado não é para líder, não é apenas para pastores ou pregadores, não, é uma missão nossa, que é cuidar e servir as pessoas que estão ao nosso redor. Então hoje vamos aprender mais um pouco sobre isso, e eu espero que sua vida seja impactada, que você entenda a sua missão, e que você possa discipular e cuidar as pessoas ao qual o Senhor está permitindo estar perto de você. Seja bem-vindo, meu amigo, um prazer estar recebendo de você mais um pouquinho, né? Sempre bênção ouvir do Senhor através da sua vida, você é bênção, e é um prazer estar recebendo aqui. Se apresente aí para a galera, um pouquinho. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite. Já há um tempo, né, que a gente tenta marcar para estar junto aqui. E aí quando a gente conseguiu marcar, eu fiquei doente, a gente remarcou, mas foi no tempo certo do Senhor, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, como você já me apresentou, eu sou o Everton, eu congrego na Igreja da Esperança, que por acaso é a mesma igreja do Tiago. E eu já estou na Igreja da Esperança há uns 9 anos, se eu não me engano, há quase 9 anos, 8 anos e um pouquinho. Eu estou atualmente líder do propósito de discipulado, já há alguns aninhos. Lá a gente ministra a palavra, ensina, tem um relacionamento com as células, criação de material, de estudos, de conteúdo. Eu venho de uma família cristã, de uma família, na verdade, uma família pastoral. Até eu cresci no ambiente de uma família pastoral. Então eu já vou fazer agora no próximo mês, vou fazer agora em novembro, 35 anos. Então são 35 anos de jornada de fé. Eu me batizei aos 10 anos de idade, entreguei minha vida para Jesus quando tinha 8 anos. Então, assim, toda a minha trajetória, toda a minha vida, eu me entendo por gente servindo ao Senhor, numa família que era muito dedicada ao Senhor. Era e é, né? Porque meus pais ainda são vivos, né? São muito dedicados à obra do Senhor e tudo aquilo que o rei propõe. Às vezes nem tudo a gente entende que o rei está propondo, mas a gente aceita a missão, vai, e no caminho a gente entende. E é isso. O discipulado é algo que eu tenho respirado, tenho vivido nos últimos anos de maneira bem intensa, no contexto igreja, né? Porque a minha primeira experiência com o discipulado foi dentro de casa com os meus pais. Mas no contexto igreja eu tenho vivido isso intensamente muito nos últimos, acho que 5, 6 anos. Minto, 5, 6 anos aqui na Esperança, né? Porque antes da Esperança eu já estava também liderando discipulado em outra igreja também. Legal, legal. Isso é um assunto
A gente, de um tempo para cá, eu particularmente passei a ouvir mais sobre discipulado, 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 e nunca, tipo assim, era algo novo para mim, né? Como pode ser para alguém que esteja assistindo Uhum. isso. Então, quero que você que esteja assistindo pegue bastante, porque quando a gente entende isso, isso vira uma chave na nossa cabeça, né? Que a gente entende que, cara, isso é para mim. Independente se eu canto, se eu prego, se eu danço, se eu toco, se eu faço o que for, isso é para mim. As pessoas do meu trabalho, as pessoas. E isso está muito atrelado a missões, a evangelismo, porque não é só ir lá e falar de Jesus, uhul, ganhei para Jesus, vou deixar ela para lá. É um bônus, ganhei, tá, já é meu. Tá bom, agora vou pro outro. Não, a gente tem que cuidar, a gente tem que acompanhar aquela pessoa, principalmente no início ali tem muitas pessoas que não conseguem, né, caminhar e tal. É como se fosse uma criança, né? Tá ali, tá Uhum. crescendo, aí começa a andar, a gente tem que estar segurando. Aí depois vai andando sem segurar em nada e depois vai por si só. É a mesma coisa a caminhada cristã. Exatamente. Então, assim, é um assunto muito interessante, né? Que está anotado aqui que eu botei na minha parte, que diz assim, quando Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, lá em Mateus 28, 19, ele não estava apenas nos chamando para evangelizar, mas caminhar junto com as pessoas, né? Porque o discipulado é o processo de formar Cristo em alguém. Eu acho que isso é uma das definições perfeitas do discipulado, é isso. É formar É isso. Cristo em alguém. Acho que o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, podemos nos inspirar em pessoas, admirar pessoas, assim como, não porque você está aqui, mas eu tenho uma grande admiração pela sua vida, pela forma que você ministra, e podemos sim admirar pessoas, mas olhando para Cristo, apontando para Cristo, Sim, porque pessoas são falhas, pessoas erram, exato. né? E a primeira situação que acontece quando as pessoas falham, as pessoas logo apontam para Cristo de uma forma errada. A pessoa falhou, eu odeio igreja, não quero saber de igreja. Não, mas a gente tem que olhar para Cristo. Nosso Uhum. alvo é Cristo. Temos as pessoas que nos inspiram a melhorar e, infelizmente, tem aquelas pessoas também que nos inspiram a não ser como elas, né? Faz parte. Mas, assim, sempre nos espelhando no Senhor, né? É, verdade. Você falou algo interessante que não é só evangelizar, né, ganhar a pessoa. Por muito tempo a gente falou na igreja, no contexto da igreja, sobre porta dos fundos, né? A gente ganhar pessoas, mas ao mesmo tempo que ganha, perde essas pessoas. E onde a gente errava, onde a igreja, de uma maneira geral, errava Uhum. nisso, errava justamente por não acompanhar essas pessoas, né? Porque um recém-nascido inspira muitos cuidados, né? Quem aqui já teve bebê e cuidou de um Sim, recém-nascido precisou, demandou tempo, dinheiro, atenção, noites de sono. E um novo na fé é a mesma coisa. E a sim. gente enquanto igreja, é, por muito tempo negligenciou o trabalho do discipulado. A- ganhamos pessoas, mas na hora de cuidar e acompanhar essas pessoas, o trabalho não era tão efetivo. A efetividade estava no ir, sair das quatro paredes para ganhar, mas quando elas chegavam, nem sempre conseguíamos edificar, né, consolidar a fé dessas pessoas, né? Então, e você falou, depois você falou também Paulo disse, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? É o nosso é o que nós precisamos fazer, né? Imitar Cristo. Eu gosto do texto de Sim. Paulo, Tiago, quando ele fala que ele estava sofrendo como que com dores de parto até que Cristo fosse formado em vós. Eu acho assim, a Bíblia, né, o Novo Testamento principalmente, é repleto de textos que falam, né, assim, às vezes não com a palavra discipulado, mas indiretamente sobre o que é o discipulado e como acontece o discipulado. E eu acho que esse é um dos textos assim perfeitos para a gente falar. Assim, processo do discipulado, né? Ele fala, sofrendo dores como que de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque esse, como você falou ainda há pouco, é o propósito, o objetivo de um discipulado, né? Fazer Cristo ser formado, gerado em outras pessoas, né? Sim, e às vezes tem pessoas que não acabam não entendendo isso e quer que as pessoas sejam do jeito delas, né? Na Exato. primeira falha que as pessoas dão, que vai falhar, ser humano é assim, a gente já vem como se fosse alguém que eu sou um chefe daquela pessoa, mas não é. A gente está ali como alguém numa empresa que já é mais tempo e tem alguém chegando agora. Esse é o exemplo perfeito, mas foi o que eu lembrei aqui agora. É só mostrando o caminho, mas o patrão é outra pessoa, o patrão é Deus, é o nosso pai, né?
A gente está só ali para mostrar, não é assim não, é assim e tal, mas exortando com amor, como a palavra diz, né? Sim, E mostrando o caminho, exato. né? E você E falou como- exortar com amor. O discipulado precisa ser recheado de amor. Se não tem sim, amor, vira ali qualquer coisa, vira uma imposição, vira um domínio, né? Vira um controle sobre a vida do controle outro. é. E esse não é o objetivo. Infelizmente, na história do nosso país, a gente tem muitos fatos tristes de confusão que fizeram do discipulado com algo que dominava a vida das pessoas, que controlava a vida das pessoas. Graças a Deus, esse tempo obscuro do discipulado passou. A gente tem vivido um esclarecimento muito maior a respeito da essência do discipulado, da pureza e da simplicidade que é o discipulado. É, e a gente entende que não é isso, né? Não tem nada a ver com domínio, é porque faltava amor. Tinha metodologia, tinha estratégia, tinha formato, tinha estrutura, tinha um planejamento, mas faltava a essência, faltava o amor, o processo Sim. inspirado em Cristo, né? E também tem o outro lado da moeda, né? A pessoa que recebe esse cuidado, esse discipulado, né? Eu lembro quando no início, quando eu comecei a lidar com isso, deve ter alguém ali puxando minha orelha, alguém me orientando, era meio estranho, para mim era meio estranho, parecia que, pô, eu tava brigando, não sei o quê. Até coisa de 2 anos atrás eu ainda dava esses dor de cabecinha aí. Falava, ei, não, tá maluco, também não é assim não sei, usando a linguagem bem. Só que no final era assim, sim. Porque eram as pessoas mais velhas, mais. Já Sim, tinha sim. passado por aquilo e às vezes a gente acha que não, mas é a minha vez, agora eu quero fazer do meu jeito, não sei o que, mas não é assim. Né? Claro que nós vamos ter as nossas escolhas, né? Só que quanto menos a gente puder errar, menos e mais ouvir pessoas que já passaram por aquilo que a gente tá passando, igual eu, como recém-casado, 2 anos, você já tem mais tempo. O que eu puder ouvir de você vai ser bênção para minha vida. Não é questão de, Sim. o Thiago vive controlado pelos outros. É claro que eu não posso sair ouvindo todo mundo. Né? Eu tenho que ter pessoas de referência na minha vida, eu tenho pessoas de caminhada ali no dia a dia. Mas também dar ouvido, hoje em dia todo mundo, eu falo sempre isso aqui, porque eu estou aqui justamente para fazer o contrário, né? Tem muita gente que todo mundo pega o telefone hoje, todo mundo é influência de tudo. Pega o telefone, aí começa a comprar seguidores e todo mundo é influência e vira blogueiro, não sei o quê. Todo mundo cheio de verdades aí. E ganha um monte de seguidores. E tem pessoas que vai cegamente naquilo ali. Não, é aquilo ali. Aí quando vai ver, tá falando igual, tá se vestindo igual, tá se. Ou seja, isso é uma espécie de. A pessoa está sendo discipulada por aquilo ali. E às vezes É, acha que é liberdade. Né? Não, estou sendo livre. É, é, eu citei num podcast também agora recente uma frase que eu nunca esqueço, num corte que eu ouvi do Cláudio Duarte no podcast com o Celso Portiolli. Ele pergunta o que é ser livre, o que é liberdade, alguma coisa assim. Aí ele fala, pô, tem muitas pessoas que falam que liberdade é fazer o que você quiser. Mas não é isso. Liberdade é você fazer o que precisa ser feito. O uau. Celso Portiolli ficou assim. Aí ele, mas como assim? Ele, se liberdade for fazer o que você quiser, você vira escravo de você mesmo. Eu falei, nossa, nunca tinha parado para analisar isso. E é uma realidade, porque cada vez mais nós vamos fazendo aquilo que eu quero, que eu quero, que eu quero, e toda hora o ser humano quer algo diferente. Então a gente vai virando escravo das nossas Uhum. vontades. A gente não é uma pessoa livre. Agora, quando a gente faz o que precisa ser feito, aí sim nós estamos vivendo uma verdadeira liberdade. Então, assim, essa é uma Exato. colocação perfeita para dentro do discipulado também, que não Sim. o Everton, eu posso assistir futebol? O Everton, eu posso assistir o programa do Ratinho? Calma aí também. Não é Tem gente que assim. acha que não é assim. É você, o Espírito Santo vai orando. Aí, Uhum. claro, assuntos mais complexos você vai. Exato. Até porque o processo do discipulado vai te levar para um nível maior de amadurecimento. Nesse Sim, amadurecimento, você começa a saber tomar decisões, sim. buscar direto na fonte. A criança, quanto menor a criança, né, mais dependente, né, de adultos, dos pais, ela é. Hum, Financeiramente, né, de cuidados, de conhecimento da vida, dos perigos da vida. Então ela é muito dependente, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a tomar banho sozinha, a se limpar sozinha. Chega um momento que ela hum, aprende a fazer, passa a cortar um pão, já pega na faca, corta um pão, passa manteiga, coloca um pedaço de queijo ali e come. Ela começa a se virar para comer, ela vai diminuindo a dependência dela dos adultos.
mas ela sempre vai ter alguma coisa que vai precisar de outra pessoa para fazer. Então, no processo do discipulado, ocorre muito isso, né? Quanto mais novo na fé, a gente precisa dar muito suporte, tá sempre ali segurando, aparando, tá sempre por perto. Mas à medida que a pessoa vai crescendo, amadurecendo, ela começa a saber buscar diretamente em Deus, até porque o véu do templo foi rasgado, a gente tem livre Sim. acesso, então ela vai aprendendo a buscar direto na fonte algumas respostas, algumas soluções, só que ela não vai se tornar independente. A gente precisa desse processo para ter alguém, como você falou, né, chamando a nossa atenção, fazendo uma prestação de contas, checando as motivações do nosso coração, as intenções pelas quais nós fazemos o que fazemos. Então, o processo do discipulado é muito bonito, né? Porque a gente vê Jesus fazendo isso com os discípulos e chega um momento que ele envia. Ele está ali Sim, ensinando, está mostrando, está dando exemplo, mas chega um momento que ele envia. E eu aí fala, ó, envio. vocês têm que fazer também, discípulos. Tem uma hora que tem que também cuidar de alguém, não tem jeito. Exatamente, exatamente. Meu amigo, vou partir aqui para as perguntas, para não tomar muito seu tempo. E a número um aí, a gente já falou um pouco sobre, acho que deu para a galera entender, mas o que é discipulado para você? Olha, quando a gente fala de discipulado cristão, acho que é você que falou ainda há pouco, né? Envolve fazer alguém se parecer com Cristo. E aí que está o problema de algumas histórias ruins que a gente tem, de uma maneira geral, na igreja com discipulado. Pessoas quiseram fazer outras parecidas com elas mesmas. E o discipulado cristão é você apontar para Cristo, simplesmente para Cristo. Tá, o que Cristo faria? Eu até posso ter uma opinião a respeito de algo, tive uma experiência específica numa situação, mas o que a Bíblia fala? O que Cristo fala? O que a verdade fala? Então, eu entendo que discipulado vai passar por qualquer processo que a gente estabeleça, qualquer estrutura, porque aí cada igreja pode ter uma estrutura, um processo, uma metodologia, mas eu entendo que é qualquer metodologia, qualquer processo que leve uma pessoa a querer se parecer com Jesus. Se você está fazendo esse processo de fazer alguém aprender sobre Jesus e querer se parecer com ele, isso é o discipulado. E aí, se você quiser dar nome de um a um, individual, pessoa a pessoa, o nome que você quiser dar, aí fica a critério da denominação. Mas esse processo do nome que você está dando está levando a pessoa a querer ser como Jesus? Querer ser igual a Jesus? Aprender sobre Jesus? Então é discipulado. É isso. E complementando essa pergunta aí, qual a importância do discipulado? Acho que essa é Olha, muito importante. é muito importante. E porque o discipulado te leva por um caminho, Tiago, de amadurecimento. Como a gente falou aqui ainda há pouco, a gente não é bebê a vida inteira, não é Peter Pan, né? Não tem essa síndrome. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E de que maneira que a gente faz isso? Cada vez mais se parecendo com Jesus. E quem nos auxilia nesse processo? O próprio Espírito Santo, o próprio Deus nos auxilia nesse processo. Mas ele também usa pessoas, que coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar nesse processo. Então, a importância do discipulado é te levar a um amadurecimento, a um crescimento, a sair da zona de conforto, a buscar uma vida de compromisso com Deus, de santificação. Só que são coisas que nos custam, que dão, às vezes, trabalho ou que nos dá desconforto. Nós não gostamos daquilo que nos traz desconforto. Nós não gostamos daquilo que nos dá trabalho. Nós naturalmente não gostamos daquilo que tira a gente da zona de conforto. E aí é o processo que o Senhor criou do discipulado, para ter alguém junto conosco. E aí pode ser alguém mais velho, pode ser um líder, pode ser uma pessoa mais que está alguns passos mais à frente na fé, para poder justamente promover esses momentos de desconforto, de prestação de contas, de chamar a atenção, ou até mesmo de estimular, de motivar. Quando a gente lê a Bíblia e fala sobre profecia, o que a gente entende da profecia? A profecia ela precisa corrigir,
precisa consolar e ela precisa também estimular, precisa dar o ânimo. Então o processo do discipulado, ele vai ter momentos em que o discípulo, nessa relação, né, discipulador e discípulo, vai trazer consolo, vai ser um momento outros momentos vai ser de estimular, de dar ânimo, de prosseguir, não desiste, vamos avançar, e vai ter momentos de correção, de uma admoestação, como a linguagem mais antiga da Bíblia fala. Então, é isso. O processo do discipulado é importante porque nos ajuda a vigiar as nossas vidas, se a gente está dentro do processo que o Senhor colocou para nós, se a gente está seguindo a corrida que foi proposta pelo Senhor para nós. Entende? Então, uma igreja que deseja amadurecer, uma igreja que deseja ter filhos na fé, membros que entendem o seu papel no reino e que não ficam na zona de conforto, é uma igreja que investe no discipulado. Lá na igreja, você deve lembrar, né, a gente tem aquela expressão do crente 3S, né? Que Deus não te chamou para ser o crente 3S, que significa salvo, sentado e satisfeito. A pessoa que está num processo de discipulado, ela está salva, mas com certeza ela não fica satisfeita de ficar parada, sentada. Ela Sim. vai arregaçar as mangas e vai se envolver com a sua igreja local, com a comunidade ao redor. Ela vai usar os talentos para o reino, ela vai errar, mas ela vai se arrepender e vai voltar para os trilhos. Enfim, o processo discipulado é importantíssimo para ter uma igreja madura e saudável. Uma coisa que eu não lembro, acho que eu não coloquei aqui, né? Quem está nos assistindo pode, de repente, achar que é só encontros bíblicos, né? O discipulado, mas às vezes não necessariamente. Exato. Não necessariamente. Você vai estar ali, principalmente quando está chegando alguém novo na igreja, né? Ou no seu grupo da célula, ou na sua EBD, ou no seu grupo de juventude, seja qualquer lugar. Uhum. Você não vai chegar e falar, caraca, maneiro, né? The Chosen. Então, às vezes falar de futebol, às vezes vai falar do, sei lá, ver o cara com corte, maneira barba, pô, cara, maneira barba, pô, como é que tu faz pra deixá-lo assim? É criar relacionamento, é criar uma amizade ali, é criar um vínculo. Às vezes a pessoa tá toda ali rebentada de outras igrejas que ela passou e sofreu alguma situação complicada, né? Que pra ela foi ruim, ela tá fazendo um teste, não, vou vir aqui nessa igreja ver como é que é. Às vezes tu já chegar já querendo, tu vai só afastar aquela pessoa, entendeu? E é criar um relacionamento, né? Você pode falar melhor sobre isso para mim? Agora que eu lembrei disso, que é uma das coisas mais importantes, né? De como é que começa isso? É criando um relacionamento normal, né? Isso. Conhecendo a pessoa e, claro, Cristo sendo a base de tudo, né? Mesmo quando o assunto não for sobre Bíblia e tal. Sim. Porque assim, a gente sabe que o processo saudável do discipulado é olhar para Jesus, olhar para a palavra e ver o que de lá a gente precisa aprender para ser igual. Então, por muito tempo, nas igrejas, se associou o discipulado como único e exclusivamente o processo de ensino formal bíblico, seja por escola bíblica, seja por seminário, seja por workshops, treinamentos ou o nome que você quiser dar. E Uhum. aí reduziu o discipulado só para ensino e o ensino bíblico formal, né? A gente sabe que isso é uma parte do discipulado. Jesus fazia isso, ele ensinava falando das escrituras, tanto é que as pessoas que cruzavam o caminho dele nesse processo falavam assim, nossa, ele fala com autoridade, não fala como os mestres da lei, não fala como os escribas, não fala como os outros líderes religiosos. A forma como ele fala das escrituras tem autoridade, tem algo diferente nele. Então, no processo discipulado tem sim escrituras, tem sim palavra, tem Bíblia sim, mas não é a única forma. Ela é uma das formas que precisa estar complementar outras. Então você falou de relacionamento, como que Jesus discipulava os seus? Assim, com relacionamento. A gente sempre precisa voltar para a Bíblia e olhar como que Jesus fazia, né? Era assim com Uhum. relacionamento. Você falou, você deu o exemplo, né, do futebol, da barba, não sei o que, o cabelo, blá, blá, blá. Jesus conversava com as pessoas, ele buscava saber como elas estavam. Eles estavam com Jesus onde? Só na sinagoga, no momento que Jesus estava falando dos profetas, de Isaías. Não, eles não estavam com Jesus só nesses momentos. Jesus falava das Escrituras. Eles estavam com Jesus dormindo, comendo, andando,
passeando de barco, viajando de barco, multiplicando, fazendo milagres, curando os enfermos, entrando na casa das pessoas, indo comer com pecadores. Eles estavam com Jesus o tempo inteiro, pagando os impostos, em todas as situações. Então era relacionamento. Então discipulado pressupõe relacionamento. E aí você precisa desenvolver isso de maneira saudável, intencional, porque senão a gente acaba, como é que eu posso dizer, na vida que a gente vive hoje, Thiago, de correria, a gente sempre fala, né, pô, tô na correria, tô no corre, pô, tá difícil, semana tá puxada, tá cheio de compromisso, a gente acaba não separando tempo para se relacionar com as pessoas, ainda mais hoje na era da tecnologia, das inteligências artificiais, você vai Sim. cada vez mais direcionando tudo que você fazia às vezes antes com pessoas, jogando para a tecnologia, que está substituindo os relacionamentos. Então a gente precisa, no meio disso, separar tempo para se relacionar com as pessoas, porque é assim que a gente vai ganhar para Cristo e que também que a gente vai consolidar essas pessoas. Então, o estudo bíblico é ótimo, é essencial, mas relacionar-se com as pessoas é a base do discipulado. Na nossa igreja, você sabe, né, a gente fala muito sobre isso, né, que a gente entende o discipulado com 3 esferas. É a esfera educacional, que é essa tradicional que a gente já conhece, que a igreja brasileira sabe fazer muito bem há muitos anos. A gente tem a esfera pessoal, que é quando a pessoa se predispõe a ela mesma buscar por conta própria as formas de conhecer Jesus e se parecer com Jesus. Ou seja, ela mesma vai ler a Bíblia, ela vai fazer seus propósitos, o jejum, ela vai orar, vai praticar as disciplinas espirituais, vai buscar uma literatura cristã, um devocional, enfim. Ela mesma vai entrar nessa de buscar por conta própria. E a gente fala lá também sobre o discipulado relacional, que é o que você começou a falar ainda agora. Porque a gente falou do educacional, que a gente sabe fazer muito bem como igreja, do pessoal, que é a igreja vai te ajudar, fala assim, olha, lê a Bíblia, ora, faz jejum, né, Uhum. adota uma literatura, lê um devocional. E tem o relacional, que aí cada igreja às vezes adota de um jeito, né? Mas é ter uma pessoa andando com outra pessoa. Lá a gente adota homem andando com homem, mulher andando com mulher. E cada pessoa, essa pessoa tem ali o nome de discipulador e discípulo, mas no final das contas quem é o discipulador verdadeiro é Jesus, porque o discipulador ele só está Sim. fazendo a vez de apontar para Jesus. Então a gente precisa entender o discipulado nessas esferas, o que eu faço por conta própria para me parecer com Jesus, o que o que a igreja vai me propor de relacionamento, né, através de células ou de outros formatos, e o educacional, que é onde eu vou parar, vou sentar numa sala de aula, numa escola bíblica ou numa escola de discípulos, qualquer o nome que você vai dar, para poder aprender ali com pessoas que são mestres, que se aprofundam na palavra e conhecem bastante sobre a palavra. Sim, às vezes, como você falou, nessa correria, as pessoas mandam mensagem, ei, Everton, tudo bem? Leu a Bíblia hoje? Aí tu, ali. Aí pronto, eu discipulei. Não, cara, é relacionamento. E aí, cara, como é que foi seu dia? Como é que você tá? Tá tudo bem? Às vezes a pessoa passou um dia péssimo, mas não tem aquele costume, igual eu cheguei lá na igreja, não tinha esse costume de contar minha vida, de contar. Cheguei meio assim, meio estranho, meio. E até algo curioso aqui, que eu compartilhando, acho que foi com você, que foi a primeira vez que eu vou falar isso. Eu cheguei, estava no 30 semanas. Aí eu já tinha assistido você pregando outras vezes, aí no 30 semanas você compartilhando as coisas que aconteciam com você. Aí eu falei, caraca, ele tem problema também. E muitos. Tipo assim, eu cheguei com a cabeça, aquela coisa, né, que pregador, que pastor é. Não, cara, são seres humanos, são pessoas que precisam de pessoas perto, precisam de Exato. pessoas para junto. Ontem na pregação o Adriano falou uma coisa que fala muito lá na igreja. Sozinho a gente consegue ir mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. Mais Isso longe. não tem jeito. Jesus, como a gente citou aqui já, não andava sozinho. Ele escolhia as pessoas, ele andava com as pessoas. Sim. E nosso maior exemplo disso, de que a gente está falando, às vezes quem pode estar assistindo de outra igreja e tal, pô, mas esse negócio da igreja de vocês, tal. Não, cara, Jesus fazia isso. A gente não estava Exato. fazendo algo que é a gente que aprendeu agora. Não, Não, reinventando a roda, né? Não. é, Jesus fazia isso, Jesus andava com as pessoas. Hoje a gente consegue ver isso melhor explicado nas séries que tem, né? Como citei aqui o The Chosen e tal. Que o Jesus era
ser humano ali, caminhava com as pessoas, andava com as pessoas, então isso nada mais é que seguir o exemplo de Jesus, caminhar com as pessoas, Sim. estar junto. E às vezes tudo que as pessoas precisam é, pô, cara, tá sentado, tá tudo bem, olho no olho. Como é que foi seu dia hoje? Pô, as pessoas, uma coisa também que marcou na igreja na minha vida é na célula, como é que foi sua semana? Eu não cheguei, achei maneiro isso, perguntar como é que foi minha semana, alguém tá preocupado como é que foi minha semana, e se não foi bem, a gente ora na célula. Uhum. Então, assim, são coisas que parecem bobas, só que para as pessoas fazem a É, diferença, entendeu? A gente não sabe como é que foi o dia realmente de alguém, às vezes, como a gente teve essa guerra no Rio aí, alguém que estava no meio lá, teve um dia horrível, viu aquelas cenas horríveis, às vezes só quer uma oração, só quer, cara, eu tô bem, tô vivo, eu só quero orar, só quero receber alguma coisa. isso. Então a gente acha que é só, pô, e aí, leu a Bíblia? E aí, já ouviu um louvor? E aí, poxa, falei palavrão hoje. Ih, fica aí no joelho ali 2 minutos. Não é isso, cara, é acompanhar, Uhum. é o relacionamento. E essa três aqui, por que é tão importante que cada cristão viva isso na prática? Eu acho que a gente falou um pouquinho, mas eu acho que você pode falar mais um pouquinho sobre isso, mais direto, né? É porque cada cristão, né? Isso é legal. Porque a gente às vezes transfere para os pastores e para os líderes a responsabilidade de todas as coisas que uma igreja precisa fazer. Acha que são os pastores ou os líderes, os ministros que têm que fazer tudo. E você Sim, lembrou lá no início da nossa conversa de Mateus 19, 28, 19, que ele não fala ide por todo mundo só que os 12. Ele está falando que todos deveriam ir por todo mundo, todos deveriam fazer discípulos, e esses novos discípulos iriam fazer discípulos. Então, é uma responsabilidade de cada um de nós. Não é aquela coisa exclusiva. A gente teve no período do Antigo Testamento a figura exclusiva ali do sumo sacerdote ou dos sacerdotes, que eram aqueles que faziam o serviço de Deus e que levavam as petições do povo a Deus. Mas hoje nós temos livre acesso ao Pai, todos podemos e devemos fazer. Então é um compromisso, é uma missão, né? Vou melhor mudar a palavra, né? A missão é de todos nós. Todos precisamos fazer sim, discípulos. Então, é, viver isso na prática é você viver a igreja viva, pujante, né? A gente vê histórias de igrejas históricas que hoje em dia estão, assim, parece que adormecidas, porque simplesmente parece que pararam no tempo. E é algo que a gente precisa ter e pensar. Todos nós temos esse compromisso de fazer discípulos, de discipular, de ser discipulado, fazer novos discípulos. E aí o novo discípulo que eu faço vai fazer outro discípulo também. Discipular envolve, como a gente falou, né, amar com profundidade. sim. Lá em João 13, 34 e 35 diz assim: Jesus nos deixou um novo mandamento, amar uns aos outros como ele nos amou. E uma das maiores expressões desse amor é o cuidado. Estar perto, ouvir, aconselhar, corrigir com amor, chorar junto, celebrar junto. Isso resume essas primeiras três perguntas que a gente fez aí, né? Falou um pouco sobre ela. É uma junção aqui de estar perto, ouvir, aconselhar, corrigir com amor, chorar junto, Sim. celebrar. Então, assim, esse corrigir aqui com amor, né? Às vezes a pessoa falha uma coisa que pra gente é óbvia. Só que um dia a gente já errou coisas que para outra pessoa era óbvia. E assim vai. Então, assim, não devemos Uhum. já vir cheio de pedras na mão, mas exortar com amor. Às vezes as pessoas não entendem, demora um pouco a entrar na mente, demora um pouco, talvez as culturas que elas viveram, né, ou outros vieram de outras religiões e viveram coisas muito diferentes e estão se acostumando com aquilo ali. Então que isso venha ficar frisado na nossa mente para que a gente não possa falhar com isso, né, e possamos ser aí ótimos obreiros aprovados na mão do Senhor, né, e como discipuladores aí para enviar pessoas a Cristo e cada vez mais parecer com Cristo. Sim. Essa E uma coisa quatro que você aí, falou, não, uma pode coisa que falar. você falou aí de que me lembrou muito assim a questão do que a gente faz no discipulado necessariamente. Que às vezes tem pessoas que falam assim,
Tá, vocês disseram que não é só estudo bíblico, então eu estava achando que eu ia me reunir com aquela pessoa e abrir a Bíblia e explicar a palavra de Deus para ela e pronto. Ah, não é só isso. Então o que a gente faz no discipulado em si? Lembra que a gente falou de Jesus, né? O que Jesus fazia? Fazia tudo com eles no caminho. Durante o caminho, vivendo todas as coisas, acontecia o discipulado. Então, sobre o que a gente fala então num discipulado? A gente fala de tudo. A gente não quer dominar a vida da pessoa, mas sobre o que a gente compartilha sobre tudo. A gente compartilha os nossos medos, os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas aspirações, nossas preocupações, os desejos ministeriais, os desafios profissionais, os desafios financeiros. A gente fala sobre vida conjugal, sobre sexualidade, a gente fala sobre investimento, a gente fala sobre tudo, sobre tudo. Sempre pensando à luz da palavra. Como que todas essas coisas que me motivam ou que me desmotivam ficam de pé à luz da palavra. Então, no discipulado a gente fala sobre todas as... Por isso que tem essa questão de corrigir com amor, né, de prestação de contas, porque a gente fala sobre todas as coisas. Eu quando estou no meu momento de discipulado com o pastor, e aí, às vezes ele fala, e aí, filho, como é que tá a vida, como é que tá dentro de casa, o relacionamento com a esposa? Como é que tá acontecendo? Tá brigando? Como é que tá a questão, a vida sexual de vocês? Tá ok? Tá em dia? Algum problema? A gente fala de tudo. Eu falo dos meus desafios profissionais. Eu falo dos meus medos ministeriais. Eu falo dos meus medos, das minhas falhas, das minhas instabilidades, das vezes que eu me sinto incapaz. Enfim, aí tem momentos que é de consolo, tem momentos que é de encorajamento, tem momentos que é de chamar a atenção, de corrigir, ajustar a rota. Então no discipulado a gente fala de tudo. E tem um momento de celebrações também, que eu lembrei que essa semana eu e o Carol pegamos a chave do nosso apartamento, né? Foi uma luta muito Que grande. legal. E, cara, as primeiras coisas que a gente orou, a primeira coisa que a gente fez, orar, claro, mas uma das primeiras coisas que a gente fez foi ligar para os nossos discipuladores, líder de célula, chamada de vídeo, eles comemoraram junto com a gente, a Glória a nossa líder quase Deus, chorou glória por a Deus. telefone. Então, assim, momentos bons também, né? Estar junto Com ali com a gente, certeza. celebrando, eles abraçam as causas, né? Já teve vezes de eu não estar bem aqui, quase meia-noite vindo aqui na minha casa, cara, isso não tem dinheiro que Não tem pague, isso preço. não tem preço. E tem um parêntese muito importante que a gente precisa falar, que é a questão da confiabilidade. Isso é uma coisa muito importante, porque, infelizmente, tem muita fofoca, né? E a gente não pode ser fofoca, gente. A gente não é só meme, não. A gente não pode fazer fofoca. Então, assim, aquilo que você fala com o seu discipulador, com a sua discipuladora, isso não pode sair de vocês, né? Isso é para ficar com vocês. A não ser casos extremos, casos, pô, a pessoa tem uma depressão, tá se matando, pô, tá traindo o marido, pô, tá agredindo a mulher, a esposa, tá agredindo o filho, tá... Casos mais bem específicos, aí você compartilha com o seu líder, com... Agora, beleza, tu vai se juntar no final de semana com a galera, ou com outro grupinho de amigos, fala, ih, tem que ver fulano. Aí não, varão, como diz o... né? Então, assim, é a questão da confiabilidade, né? A gente tem que compartilhar coisas boas, falar coisas boas, falar, né, o que Deus tem feito na nossa vida. Se a gente olhar, tem muita coisa que Deus tem feito na nossa vida. Estamos vivendo muito resultado de orações que fizemos lá atrás. Então, vamos falar de coisa boa. Se for fofocar, fala da vida de Jesus. Tem muita gente que não sabe ainda, tem muita gente que não ouviu ainda e espalha essa fofoca aí, vai dar bom. Isso que você falou é muito interessante, né? Confiabilidade e confidencialidade são as duas coisas que eu acho que Sim. marcam o discipulado. Porque tem coisas que a gente compartilha no discipulado que a gente não falou com mais ninguém. A gente só abriu pro discipulador. Assim, Sim. pecados, dores, medos, coisas passadas, coisas que ainda assombram o presente. E a gente só Uhum. compartilha ali com o discipulador. Por quê? Primeiro porque gerou um ambiente de confiança, como você falou. Sim. Tem uma confiança ali. Então, por eu ter essa confiança nessa pessoa, eu vou me abrir, vou falar de coisas que talvez eu guardava só comigo mesmo e sofria guardando isso comigo. Então tem confissão. No discipulado tem confissão de pecado. Tem confissão de pecado e tem confissão de tentação.
O ideal é que a gente confesse tentação, né? Porque se a gente confessa a tentação, é difícil a gente cair na tentação e depois ter que confessar pecado. Sim, Então é melhor confessar tentação para não ter que confessar pecado depois. Então, é, essa confidencialidade é assim, faz toda a diferença para o discipulado. Porque se a pessoa abre o coração dela para você e você depois expõe aquilo para terceiros, aí você quebrou a confiança, você quebrou a confidencialidade, você quebrou o princípio do discipulado, e aí sim. já era. E até recuperar isso tudo. E às vezes pode a pessoa se afastar, desviar, e dar um problemão. E Sim, é uma quebra de propósito com Deus, acima de tudo, né? Você está exato. fazendo algo para o Senhor, é uma quebra de propósito acima de tudo com Ele. Então, assim, isso é um ponto muito importante também. Sim, sim, sem dúvida. Porque você está ali cuidando de vida, discipulando, né? E lembrando, eu não estou criando um discípulo para mim, não estou criando uma miniatura de mim mesmo. Eu estou ali criando, gerando numa pessoa o desejo dela ser como Jesus. Eu me lembro, Tiago, Sim. que eu fui num grande evento em Fortaleza, no Ceará, sobre células e discipulado. Já tem alguns anos isso. E talvez aí mais de 10 anos. Não, bem mais, eu não estava nem na esperança. E aí eu fui nesse evento. E chegando lá, os pastores que eram os líderes locais, que eram as grandes referências de célula, assim, eles são até hoje referências de célula no Brasil. Pastor Abe Uber e a esposa dele, a pastora Andréa Uber. E Uhum. era assim um mega evento, tinha gente de todo lugar do Brasil, porque hoje temos outras igrejas que são referência em célula também, mas naquele momento assim, a igreja deles era bem disparada, assim, um exemplo muito bom, saudável e que crescia muito. E a gente foi para lá, para Fortaleza, para ver como era, entender e Uhum. aprender. Fomos para essa conferência e tal, ficamos alguns dias lá. E eu me lembro que uma das noites que era aberta, a conferência era paga, então era só para os conferencistas os eventos, mas teve um dia lá que eles fizeram, não sei se foi multiplicação de células, eu não lembro o que, que houve, que foi aberto para as pessoas da igreja deles. Então lotou. Lá já era um espaço muito grande. Lotou. E a gente tinha Uhum. passado alguns dias ali ouvindo o pastor Abe Uber e a pastora Andréia e outros pastores da casa dele, de lá, falando sobre célula, sobre o amor, sobre paixão, sobre discipular e tal. Assim, o jeito que eles falavam brilhava aos olhos deles. E a gente fala assim, nossa, esse pessoal deve viver isso mesmo, né? E passou. E eles falam, né, do cuidado com as pessoas. Quando chegou nesse dia aqui, encheu o evento, e eles estavam sentados na primeira fileira, como é normal, né? Eram os anfitriões, né? Eram os pastores líderes, estavam sentados na primeira fileira ali, porque eles subiam ao púlpito uma vez ou outra, né, para falar algo. E teve um momento que estava assim, cheio, cheio, cheio. A esposa do pastor Eiber, a pastora Andréia, olhou para trás e viu que estava assim, muito tumulto, estava gente chegando e acontecendo, e o culto rolando no meio da conferência. Ela sai do lugar dela e ela entra no meio dos voluntários, dos obreiros lá da igreja e começa a ajudar a organizar, colocar mais cadeira e não sei o que, e ajustando, dando lugar para as pessoas, pedindo para outras pessoas saírem, para outras sentarem. Assim, eu num momento assim se misturou que não dava para saber mais que ela era a pastora líder da igreja local. O discipulado a gente faz muito pelo exemplo também. Então, como que a gente gera confiança nas pessoas? No exemplo. As pessoas, Paulo disse, sede meus imitadores, você mesmo falou esse texto hoje já, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não estava se gabando que ele era a melhor pessoa do mundo, a última Coca-Cola do deserto. Paulo estava dizendo que eu me esforço muito para ser como Jesus. Eu tenho feito o máximo para ser como Jesus. Então vocês podem olhar para a minha vida que vocês vão ver Jesus. Olha para mim que vocês vão ver Jesus. Então me imita. Se vocês me imitarem, vocês vão estar buscando ser como Jesus, buscando parecer-se Exatamente. com Jesus. Vocês vão estar numa boa jornada de querer ser como Jesus, de tomar a forma de Jesus. Então, o testemunho pessoal arrasta, né? As palavras, né, podem trazer algum convencimento, como se fala, né? Mas o testemunho pessoal, o exemplo pessoal, isso arrasta as pessoas. Então, é mais do que eu falar sobre discipulado, é eu ver isso
viver isso na prática, ver os frutos, ver pessoas crescendo, sendo abençoadas, me colocando à disposição. Às vezes é isso, eu vou precisar sair do meu lugar. Foi um exemplo até simples que eu usei, né? Mas eu vou precisar sair do meu lugar de honra, que era a primeira fileira, sendo anfitrião de um mega evento com pessoas do Brasil inteiro, pessoas expoentes do meio cristão, para me embrenhar no meio dos obreiros da igreja e vamos organizar, ajudar a organizar, colocar mais cadeira, ceder o lugar. É isso. É, top demais. É um exemplo mesmo. Senão, Fica só discurso, falar, só palavras, né? isso não tem jeito. E volto a dizer, o próprio Cristo fazia. O que a gente faz Cristo fazia. Então, Isso aí que você falou agora me lembrou, sabe do que? A gente viu pessoas querendo serem discipuladoras, se achando muita coisa, né? Querendo controlar a vida das outras e tal. E aí a gente sim, olha para Jesus, ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. simplesmente. Simplesmente. Vai lá e tenta passear com o cara que ele sabia que ia atrair ele. Essa cena que eu não vi a primeira vez no The Shows ali, eu falo, caraca, cara, porque eu já sabia, obviamente, da história, mas quando tu vê acontecendo assim, Uhum. tu começa a imaginar como é que seria, e tu, caraca, se fosse eu, tinha dado um soco na cara dele. Mas É não, Jesus verdade. falou com ele ali, sabendo que ele ia atrair. Sim. Chega até a arrepiar de lembrar, cara, É. é Ele surreal. recebe o beijo do traidor, Sim, sabendo que aquele era o traidor. Poxa, qualquer um de nós, talvez, na mesma condição, não teria recebido esse cumprimento, teria né? Que era um recebido, cumprimento comum para eles, né? De beijar o rosto. Não teríamos doideira. recebido. Né? Correr aqui que a gente ainda tá na metade. A gente já falou sobre essa 4 aí? Ou não? Quando eu sei que eu estou apto a discipular alguém. Acho que não falamos sobre isso Acho que não. 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 Bom, a gente tem que primeiro desmistificar aquela questão de que da perfeição. Eu preciso ser perfeito para fazer alguma coisa no reino. Não. O reino é formado de imperfeitos. Você mesmo brincou, né, falando que quando chegou na igreja viu algumas pessoas, ficou impressionado, né, com a de ver pessoas confessando, né, suas limitações, suas falhas, suas Sim, debilidades. Nós não precisamos ser perfeitos, até porque nós não estamos num corpo glorificado ainda. Nós aguardamos e ansiamos por esse dia, mas nós não também. estamos. Então o Senhor conta realmente conosco no meio das nossas falhas, nas nossas debilidades, das nossas mazelas, que a gente sirva ao Senhor discipulando. O que a gente... claro que cada igreja tem as suas regras internas, sua forma de entender, de interpretar, de estruturar um discipulado. E aí cada igreja vai falar, adotar uma coisa. Mas o fato é que todos podem e precisam discipular. Só que algumas pessoas não vão querer. E outras se sentem menos capacitadas, porque elas acham, eu talvez não fiz um seminário teológico, eu não tenho tantos anos de cristão, eu não tenho uma ordenação um cargo eclesiástico, coisa do tipo. Não, isso todos nós podemos. O que eu falo aqui a pessoa que está apta para discipular é aquela que já andou um pouquinho na caminhada da fé. Ela já sabe quem é Jesus, ela já sabe por que Jesus veio, por que nós precisamos de salvação. Ela entende o seu pecado, mas ela está no caminho de arrependimento e de santificação e de compromisso com Deus. E ela já tem uma jornada de fé. Essa pessoa pode discipular. Eu estou falando isso de maneira geral, de contexto geral, pelo que a Bíblia fala. Tá? É claro que Sim, cada igreja, como eu disse, pode estipular as suas regras internas para que isso aconteça. Mas de maneira geral eu sei da salvação, eu sou apto a falar da salvação, eu tenho já uma jornada de fé, já tenho aprendido, tenho amadurecido, eu já estou comprometido com o meu amadurecimento, estou num caminho de santificação. Aí eu posso ensinar, porque Jesus falou, né, que o que nós precisaríamos fazer discipulando? Ensinar tudo que ouvimos e aprendemos com Jesus. O que aprendemos de Jesus, nós deveríamos ensinar para as outras pessoas. Isso é o discipulado. Então,
Eu entendo que esse processo é transmitir. Paulo fala para Timóteo também, né? Transmite, ensina aos outros aquilo que você ouviu de mim. Então, se a gente tem esse conhecimento, porque eu não posso chegar também e ser inocente ao ponto de falar para um novo convertido e falar assim, olha, discipula aí as pessoas novas que estão chegando. Ela ainda está consolidando a fé, ela ainda está vencendo questões básicas da fé, ainda tendo, como é que eu posso dizer, ela ainda está aprendendo a sedimentar a fé dela. Então ela não tem ali ainda força e estrutura para discipular uma pessoa. Mas alguém que já tem ali uma jornada que está amadurecendo, que está crescendo, está comprometido com a santificação e com o reino, essa pessoa está apta a ensinar o que Jesus deixou para nós. Sim, perfeito. E tem que conhecer aquele que você vai falar, né? Eu uso muito falando sobre Isso. isso, o exemplo de casamento. Se eu e o Carol vamos fazer 2 anos de casado, no total de namoro, conhecido, acho que tem que fazer 5. Se me pede para falar sobre ela 5 anos atrás, eu não ia saber falar. Agora, se fala hoje, eu sei falar muito dela ainda. Então, Exatamente. assim, com É Cristo é a isso. mesma coisa. Se a gente não conhecer, se a gente não Exatamente. criar o relacionamento e criar essa aliança com Ele, como é que a gente vai falar aquilo que a gente não conhece? E como nos conhecemos? Nos aproximando, lendo Sua palavra, né? E não necessariamente as pessoas acham que falar de Jesus e tal não, teologia. Calma, gente, né? É, Não é também assim, não. Tem a Bíblia aí, procura o seu líder, seu discipulador, seu pastor, quando surgir alguma dúvida, né? Claro que fazer um curso, alguma coisa mais aprofundada é o ideal, só que não é o necessário para você falar de Jesus, não. Você fala de Jesus conhecendo ele, né? Lendo a sua palavra, lendo, como eu já falei aqui. As 5 aqui, o perigo do isolamento espiritual. A pessoa que prefere caminhar sozinha, sem um discipulador ou discipuladora. uau. É perigoso demais para a fé. A Bíblia fala em Eclesiastes, né? Não lembro qual capítulo agora, acho que não sei se é 4 ou 9, não lembro. Mas fala que é melhor serem 2 do que um, porque se um cair, tem o outro para levantar. Triste é aquele que cai e não tem quem não tem com quem contar para levantar. Então, Jesus quando separou 12, foi quando ele enviou 70, ele enviou de 2 em 2, sempre acompanhado, né? Então, o, Paulo vai advertir em Hebreus, se eu não me engano, que era importante congregar, que já tinham pessoas querendo viver isoladas, o que a gente vê hoje, né, chamados movimentos desigrejados. Paulo já falava isso lá atrás, da importância de congregar. Eu vejo, Tiago, que infelizmente antigamente aqui no Brasil a gente falava por exemplo, falava da estatística dos católicos e falava assim, olha, tem católicos praticantes e católicos não praticantes. Infelizmente, essa a gente não fala evangélicos praticantes e não praticantes, mas hoje já fala-se de evangélicos nominais. Ou seja, são aqueles que se denominam evangélicos, porque vem de uma família evangélica, porque fala em nome de Jesus, fala tá amarrado, elas, né, numa situação assim, elas falam sangue de Jesus tem poder, mas são pessoas nominais, que eventualmente vão à igreja, quem sabe até entregam um dízimo, alguma coisa assim, mas na prática elas não desenvolvem nada na fé. E a Bíblia fala que a fé, a gente precisa desenvolver a fé. Então a gente desenvolve a fé como? Machado afiando machado, ferro afiando ferro, andando com outra pessoa. Então o isolamento é uma ferramenta do inferno. O isolamento é uma estratégia, melhor dizendo, não é uma ferramenta, mas é uma estratégia do diabo, porque ele sabe que se a gente estiver sozinho, a gente fica fraco. Se a gente fica fraco, a gente não cresce na fé, não amadurece, a gente não vive e não experimenta o poder de Deus na nossa vida. Então, andar sozinho é a pior mentira que se prega ultimamente, acreditando-se que é a melhor coisa. Eu prefiro não me envolver muito. Eu amo Cristo, mas prefiro não me envolver com... Eu gosto do noivo, mas não quero me envolver com a noiva. Isso é uma das maiores mentiras e estratégias do inimigo, achando que colocando na cabeça das pessoas que andar sozinho dá em algum lugar. Não dá. O isolamento
é um instrumento do inferno para enfraquecer os cristãos, para interromper o crescimento, para interromper o amadurecimento. Porque um cristão que não é maduro, ele fica a vida inteira ali no raso e ele não desenvolve a fé, ele não vive uma vida abundante. Perfeito. Essas 6 aqui é interessante, né? Eu estava olhando aqui e imaginando alguns possíveis, mas cite algum testemunho pessoal, sem citar nomes, né? De alguém que foi transformado através do discipulado fiel, por meio de um discipulado fiel. Olha, eu não vou citar o nome aqui, né, como você falou, mas eu me lembro Uhum. assim da primeira experiência formal na igreja que eu tive que discipular. Até então eu era acostumado na igreja, no meu processo de discipulado era o ensino bíblico. Então eu já ensinava, já era responsável toda a escola bíblica da igreja, por organizar. E não era ainda na Esperança, foi antes de ir para a Esperança. E aí eu me lembro que a igreja estabeleceu o discipulado relacional, que a gente chamava de 1 a 1. E eu me lembro de um jovem que eu fiquei responsável por discipulá-lo. Ele era novo convertido, assim, daquele que os olhos brilham, né, pelo Senhor, tá no primeiro amor e tal. E eu me lembro que assim, ele era jovem, ele era novo e tinha ali os desafios do novo convertido e assim, e da juventude, né? Então tinha ali muito um desejo por santificação, mas que lutava ainda contra alguns desejos, né, sexuais e morais, de palavras torpes e coisas desse tipo. E eu lembro que a gente se reunia para conversar sobre Deus, conversar sobre a palavra, e saía assim dos nossos encontros assim muito animado, né, encorajado a continuar na caminhada, trazia os seus dilemas. E eu lembro que depois de um tempo ele falava assim: hoje em dia tal e tal coisa, tal e tal situação não me traz mais medo, não gera mais gatilho para eu pecar, para eu cair, ou coisa do tipo. Eu lembro assim, essa foi a primeira experiência de um discipulado relacional que eu tive. Eu ainda era muito jovem também, estava discipulando outro jovem, mas era bem mais jovem que eu. E nesse processo assim da luta, no processo de santificação, que para um jovem, né, solteiro, então, vindo do mundo sem nenhuma preocupação com a santidade, os primeiros passos na fé são bem desafiadores, né? E eu lembro desse jovem assim, passando por todo esse processo de transformação no início da fé. Perfeito. É muito tremendo quando a gente vê o resultado, né, de Deus fazendo a obra ali, você está fazendo parte daquilo ali, né? Obviamente que não foi a gente que fez, ou não, foi o Senhor através da nossa vida. Então basta nós a estarmos dispostos a tomar posição e deixar Deus fluir. É muito comum aí em algumas igrejas as pessoas, me falta oportunidade, falta oportunidade. Cara, quando a gente para analisar o tanto de demandas que tem, né, por aí, o É, tanto de pessoas que têm precisando de ajuda, a gente vê que a oportunidade a gente tem toda hora, todo dia, todo momento. Então, assim, é a nossa missão, levar o nome de Cristo, cuidar de servir pessoas, como você falou, né, o ir de fazer discípulos. Não tinha tempo, Jesus não deixou ali o tempo, não, até 2001, já passou, agora já estou de boa. Não, igual aquele meme, né? Rindo até 2010. O pessoal botou, ih, já acabou de rir. Agora é só tragédia. Tá arrependido. Não, não tem isso não. É de definitivo, é direto. E não foi só pro discípulos ali daquele momento. Todos nós somos discípulos de Cristo. Então, para nós, foi passando até chegar na gente. E isso sim, precisa dar continuidade. Então, isso é exato. muito interessante. E aqui falando de Jesus, né, ainda, o que podemos aprender com ele, né, com Jesus no discipulado, assim, práticas dele, né, no dia a dia, coisas específicas mesmo, ele servia, ele, Uhum. bem prático para as pessoas entenderem mesmo ali Olha, na prática. o que eu lembro assim, primeira coisa, Jesus gastava tempo, investia tempo, melhor dizendo, a palavra não é gastava, investia tempo nos relacionamentos, de verdade. Então assim, não é à toa que ele ficou ali 3 anos, né, de ministério só investindo em relacionamento.
Então, para a gente hoje que vive num mundo que está cada vez se ficando mais virtual e menos relacional fisicamente, relacionamentos reais, está tudo indo para o virtual, a gente precisa pensar nisso que Jesus fazia de investir em tempo nos relacionamentos. Mas ele andou junto, assim, então assim, ele chorou, ele sentiu a dor dos familiares do endemoniado, ele sentiu a dor dos familiares que perderam o ente querido, ele curou, ele sentiu a dor do faminto, ele multiplicou pães, ele corrigiu com amor. Teve momentos que ele corrigiu com mais firmeza, quando você vê ele entrando no templo e vendo a casa do pai sendo feita de comércio. Então, assim, no discipulado de Jesus a gente vê investimento de tempo, a gente vê ele se compadecendo da dor do outro, a gente vê ele aplicando fé e manifestando o poder do Espírito Santo pelo outro. A gente vê Jesus corrigindo momentos com amor, vai, não peques mais. A gente vê em outros momentos Jesus lançando o azorrague lá no templo e falando assim, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, as pessoas estavam vendo Jesus dormir, vendo Jesus acordar, vendo Jesus andar sobre as águas, vendo Jesus entrar no barco, vendo Jesus ressuscitar mortos. Estavam assentando à mesa com ele para cear, estavam cantando com ele. Então, assim, as crianças queriam ficar perto. Então, Jesus era uma pessoa altamente, como é que faz? Parece que tinha um imã para atrair as pessoas, né? Uhum. Isso mostra como que a gente deve levar a nossa vida. Será que as pessoas têm desejo de estar conosco, de estar perto da gente? Ou querem que a gente esteja bem longe? Sabe? Se a gente chega, as pessoas querem fugir ou as pessoas querem buscar uma cadeira para sentar do nosso lado e poder compartilhar e papear, sabe? Então eu vejo muito isso. Na vida de Jesus tinha amor, tinha correção, tinha milagre, tinha tempo e relacionamento com as pessoas. Perfeito, melhor definição. E como trabalhar o discipulado na igreja? Acho que deu para entender várias coisas aqui, né? Mas bem específico, assim. Nossa igreja tem várias coisas, né? Como você já citou aqui alguns exemplos no início, mas para quem não tem nada, assim, começar, como dar o play. Legal. Tá. Ó, uma coisa acho que mais, não vou dizer que é a mais fácil, mas é a que a gente tem mais exemplo e mais modelos que as igrejas já fazem. Ter ensino bíblico, ter estudo bíblico. Só que o que eu falo sobre estudo bíblico? Estudos que conectam com a vida da pessoa, que fazem ela entender a aplicabilidade daquilo no seu dia a dia. O que a gente teve, infelizmente, por muito tempo nesses ambientes de estudo bíblico, de ensino bíblico? Só teoria, só teologia por teologia, conhecimento de fatos históricos, de contextos históricos, e a conexão daquilo com a vida da pessoa para ver como aquilo ali é aplicável na vida, não tinha. Eu não preciso explicar para a pessoa o que significa pneumatologia ou soteriologia. Eu não preciso. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Você precisa estudar a palavra. Se quiser ir para o seminário, vai. É bom, eu fui, é maravilhoso. Mas eu estou dizendo que para a vida prática real, para se parecer com Jesus, eu não me pareço menos com Jesus se eu não sei o que significa soteriologia. Sabe? Então, assim, primeiro passo eu entendo implante estudos bíblicos na igreja que conectem com a vida real e prática da pessoa. Como ela vai usar aquilo na vida real. Como estudar os evangelhos vai ser... como vai gerar nela o impacto na vida dela e dos que estão ao seu redor. Então, o estudo bíblico aplicável. O segundo ponto que eu penso, Tiago, para a implantação de discipulado como a gente falou muito, relacionamento. Discipulado é relacionamento. Então, se discipulado é relacionamento, você tem que ver de que maneira a sua igreja pode estimular, desenvolver os relacionamentos mais profundos. Por quê? Às vezes a gente está na igreja, a gente tem aqueles
relacionamentos pro forma, né? Aqueles relacionamentos puramente ministeriais, de trabalho, de grupos de trabalho. Eu fui porque eu estava escalado, cumpri o meu dever de escala. E ali eu cumprimentei meu irmão, abracei, beijo e abraço. O relacionamento para um discipulado precisa ir para além disso. Então, como que a sua igreja hoje consegue estimular o relacionamento para além das escalas ministeriais e do trabalho ministerial? Por meio de pequenos grupos, de células, ou o nome que você quiser dar. Eu penso que para a realidade da igreja brasileira hoje, uma igreja que não tem pequenos grupos, ela acaba tendo muitos relacionamentos superficiais. Tem poucas pessoas se relacionando bem, visitando a casa umas das outras, se aprofundando em relacionamento. Não estou dizendo que não tem, igreja que não tem pequeno grupo não tem relacionamento, não. Eu estou dizendo que às vezes acaba ficar concentrado só num grupo. Um pequeno grupo tem relacionamentos bons e o restante não tem. Então, eu penso que o primeiro passo para você implantar um bom discipulado na igreja é ter pequenos grupos. Porque no pequeno grupo acontece tudo aquilo que você falou. Na hora da conquista da oração pela casa própria, a gente está orando. Na hora que a conquista vem, a gente está ali celebrando junto. Na hora que o pau está quebrando dentro de casa, vem alguém lá e ajuda, chega meia-noite na nossa casa para tentar apaziguar as coisas e tentar aconselhar e trazer ali um desfecho celestial para aquilo dali, do céu. Enfim, no discipulado a gente vê o irmão que sei lá, bateu com um carro, o outro que caiu, foi atropelado, o outro que foi hospitalizado e está precisando de doação de sangue, que ficou desempregado e cortaram a luz, vamos pagar a conta dele. Então, essas coisas, vamos montar uma... Acho que deu para entender até a segunda parte que tu falou. Deu. A segunda parte do relacionamento, do criar relacionamento. Assim, eu tava explicando que para uma igreja implantar um bom discipulado hoje em dia, é importante pensar no investimento em relacionamentos. E eu entendo que isso, a realidade atual da nossa correria, das coisas virtuais, eu penso que é a melhor forma de fazer o retorno à igreja primitiva, né, que é ir para as casas, que são os pequenos grupos. Então, ter pequenos grupos, ter células na igreja, isso melhora e muito os relacionamentos, e a partir dali, desse ambiente seguro, confiável, confidencial, a gente consegue partir daí para ter, a partir daí, ter o discipulado vida na vida, o relacional, né? Que a gente justamente desenvolver o que Jesus fez. A partir dali eu vou começar a ver, porque é nesse ambiente que a gente vai ter pessoas se preocupando umas com as outras, né? Se a energia da pessoa cortou, a gente vai lá se cotizar, a pessoa está desempregada, vamos lá pagar uma conta de energia, vamos fazer uma cesta básica, vamos fazer um aniversário surpresa, no meio de um conflito do Rio de Janeiro, que nem você falou ainda há pouco, vou ligar para saber, e aí, conseguiu chegar em casa, tá tudo bem? Eu sei que você trabalha perto de onde teve tal coisa, como é que tá aí? Como é que foi o retorno para casa? Tá tudo certo? Tá tudo na paz? Enfim, vou encorajar, olha, poxa, tem um livro novo que eu tô lendo, muito bom, olha, tem uma conferência que tá vindo aí, vai ter um evento assim, assim, assado, poxa, vamos participar, vamos junto, não sei o que, eu te ajudo, pago parte da sua inscrição, vamos comigo, enfim, esse ambiente do pequeno grupo, eu costumo brincar assim, ó, na nossa igreja, por exemplo, não tem carteirinha de membro, né? Você já deve ter percebido isso, o que é comum em muitas igrejas. E aí parece que a pessoa fica sem identificação, né? A gente tem lá o nosso registro no sistema da igreja. Só que eu brinco dizendo o seguinte, a nossa carteirinha de membro na Esperança é quando você entra numa célula. Por quê? Você entrou numa célula, dificilmente depois que você entrou numa célula, você vai ser esquecido. No mínimo as pessoas vão entrar em contato com você, poxa, não tá vindo, o que tá acontecendo? Tô sentindo sua falta, tá precisando de alguma coisa. Você vai ganhar o nome, vai ser lembrado, e quando te encontrarem na celebração ou no pátio da igreja vão falar com você, você não vai passar despercebido, porque ali na célula você ganha uma identidade. Então, por mais que você não tenha uma carteirinha de membro, mas você ganha uma identidade, as pessoas passam a te conhecer
saber quem é você, onde você mora, com o que você trabalha, está empregado, não está, pelo que a gente está orando pela sua vida, né? Está orando por uma nova porta, um novo carro, uma viagem, uma faculdade, um concurso, um empreendimento, né? Uma situação de saúde, uma cura, enfim. Eu penso que o discipulado para ser implantado hoje de maneira saudável numa igreja que não tem nada é começar a pensar nos pequenos grupos, desenvolver pequenos grupos. Perfeito. Cara, quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Como eu falei no início, eu tenho uma grande admiração pela sua vida, pela forma que você ministra e tal. Parece que você já nasceu sabendo, nem parece que você estudou, a forma que flui. E você é ministro, né? Prega em algumas igrejas. Deixa seu contato aí, quem quiser de repente aprender mais sobre o discipulado, quiser lhe convidar para ir na igreja e tal. Vamos achar, como achá-lo. Legal. Tá. Ó, eu não tenho canal no YouTube, mas eu tenho o Instagram, né? O meu arroba é @everton.johnson. O Everton, ao invés do V, é W. Então, EWERTON. E ponto Johnson, JOHNSON. Então, ali no Instagram você me encontra. Às vezes a gente está compartilhando coisas do céu, coisas da vida normal, da rotina que a gente mostra, né, que a gente é carne como qualquer outra pessoa, que a gente tem os Sim, nossos desafios, tem os nossos medos, enfim, tem as nossas lutas pessoais. E a gente está, às vezes, esse mês agora mesmo de novembro, eu vou estar ministrando sobre discipulado numa igreja lá em Rocha Miranda, indicação aqui do nosso pastor. Há uns meses atrás eu estava também numa conferência de discipulado na PIB de Cosmos, ministrando sobre discipulado também. E a gente está nessa jornada aí. Quando você falou assim, às vezes parece que nasceu sabendo a importância do discipulado. Eu fui fazer seminário teológico, eu já estava com 20 e tantos anos. Eu cresci numa família onde eu vivi discipulado. Então, assim, a gente tinha eventualmente culto doméstico, a gente tinha momentos uhum, para ler a palavra, para estudar, para conhecer mais sobre o Senhor. Então, eu cresci nesse ambiente de conhecer Jesus, vendo na vida. Eu falo que as maiores lições de perdão e amor eu aprendi com os meus pais, vendo o que eles passaram e como eles lidaram com as situações que aconteceram, né? Então, o discipulado. Então, a gente tem um nível de amadurecimento maior quando a gente é discipulado, né? show de bola. Cara, obrigadão mesmo. Vou deixar aqui o arroba do lado. Vocês seguem, procuram o Everton lá, Everton é benção demais. Super referência aí da nossa geração. Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por esse tempo, mostrando sua vida, sua família. E tamo junto, meu amigo, até a próxima aí. Deus abençoe muito a Legal. sua vida Eu aí. agradeço o convite mais uma vez. Foi muito bacana esse bate-papo, de verdade. Espero que não só a gente tenha sido abençoado, né, mas todo mundo que Sim, estiver assistindo aí, ouvindo, possa também ser grandemente abençoado pelo Senhor. amém. Valeu, Everton. Obrigado. E bom Valeu. restante de semana aí. Valeu. E você que chegou até Obrigado para aqui, você não se também. esquece, curta, deixe seu like, deixe um comentário aí, compartilha, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante, não a conseguir o número de pessoas, mas alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Valeu, tamo junto e até a próxima.